Brasil. Você que nos acompanha pelos nossos canais de comunicação, seja pelo YouTube, seja pelo Mixcloud, né? E também no nosso blog, lá no nosso site, lá do bandeiraquadriculada.wordpress.com.br, e também no nosso Twitter, Banda Quadriculada, além do nosso programa que nós temos lá na Rádio MF, toda segunda às 6 da tarde, com reprise na terça às 6 horas da tarde, nós temos aquele programa maravilhoso. Aquele programa delicinha. Aquele programa que você pega, bota no colo e pergunta-se: que raios é isso? Não é o arroz do jogador do São Paulo. Vou fazer uma coisa. Começamos bem. Mas, de qualquer forma, esse programa hoje é nesse dia 12 de junho de 2017. Para você, cara, que não sabe, que não foi informado, que não leu jornal, não leu internet, pediu pro cachorro para ele possa botar uma ração dele, não ele mijasse no seu jornal, enfim. Aquela coisa maravilhosa que a galera gosta de ver. Nós temos esse programa sensacionalístico para lançar para você desistir do namorado. Você que está ainda solteirão, que não tem aí a possibilidade de ter um partido para o resto da sua vida. A metade da laranja. Exatamente. Ou então, você que tá com a namorada, com a patroa aí, do seu lado, te enchendo o saco, né? Depois tá ouvindo esse programa desses caras, em pleno 12 de junho, ou depois disso, tanto faz. Mas enfim, nós estamos aqui para fazer para você o melhor programa da história. Tá feito nesse momento de programa. Desde que a gente lançou essa bagaça aqui. Então, é o seguinte, vamos começar o programa. Eu vou falar uma coisa para você. Hoje a pauta é livre. Só para vocês entenderem. Então, nós vamos aí mais de 2 horas de programa, provavelmente. Então, vamos falar muita, provavelmente, asneira. Provável. Não que agora eu falasse tantas vezes nesse começo de programa. Mas, porém, todavia. Vamos nessa! Estamos aqui com o programa, como você pode perceber, com o César Augusto e também com o Fernando Botolado. Só quero, olha, vamos lá. Primeiro comentário inicial de César Augusto no programa do Dia dos Namorados. Por favor. Você, namorado, que tenta convencer sua mulher a assistir uma corrida de Fórmula 1, que tenta convencer você, mulher, que tenta convencer seu namorado a assistir uma corrida de Indy. Você, mulher, homem, que tem que aturar a sua mulher falando: ai, como esse cara é ruim, ele não sabe ultrapassar. Ou você, mulher, que tem que aturar o seu namorado: ai, eu quero ver um acidente, eu quero ver um Big One. É o programa pra você hoje. Ai, meu Deus do céu. Aí vamos botar algumas dicas para você, meus amigos de todo o Brasil. Fernando Botolado, por favor. Primeiramente, boa noite, feliz Dia dos Namorados para você que está ouvindo, para você que está junto com a namorada. O que eu posso dizer é o seguinte, cara, vocês que são fãs de automobilismo vão se deliciar, que hoje o programa vai ser demais, viu? Ó, para começar, vamos botar um pouco dos assuntos do programa também, até para o Fernando poder falar um pouquinho também, e também eu vou botar as dicas da sequência após o comentário do Fernando. Até porque, para quem está pegando a questão agora, o programa também tem a versão no rádio, como eu falei aqui no começo do programa, e também nós temos uma versão um pouquinho mais longa para abordar os assuntos de uma maneira um pouquinho mais ampla, já que lá temos um limite de 1 hora lá na hora de rádio MF, das 6 até as 7 da noite. É o seguinte, Fernando, para falar da Indy, mas sim. Antes de uma coisa, eu gostaria que dos comentários hoje, se não for incomodar, eu gostaria de uma música romântica de fundo. Tá bom. Seria possível? Boa. Deixa eu cantar. Eu posso tocar aqui no meu computador de última geração?
Pode, manda ver. Por favor, Nossa. por favor. Vai. Será que vai ter algum problema direitos autorais? Senão eu nem ponho. Dane-se, Ó. vamos pôr. Não, vamos Tá, nessa. então é o seguinte, enquanto eu vou colocando aqui, eu vou deixar o André começar. Pode mandar, André, primeiro assunto. Ó, é o seguinte. Eu queria que você falasse o seguinte. Nós temos aí a coisa do Texas, tivemos muitos acidentes. Mas o mais polêmico de tudo, sem dúvida nenhuma, foi o acidente envolvido pelo Tony Kanaan, num toque que ele teve com o New Garden, né? Se não me engano. E que ele acabou batendo no muro de proteção e depois ainda conseguiu a façanha de bater nos dois carros, já na reta final da prova. Depois de quase uma hora de paralisação, o Tony acabou sendo punido por 20 segundos. E aí, mesmo assim, com tudo isso, acabou ficando em segundo lugar na vitória do Will Power. E aí, a culpa foi do Tony ou não foi do Tony? Olha, eu vou dizer que não é que a culpa foi do Tony, a culpa não sei o quê. Tem momentos da vida da gente que acontecem certas coisas que a gente não consegue explicar assim de lambujo. O que eu posso dizer é o seguinte: ontem foi o dia do Tony, vamos dizer assim, foi um azar do Tony ontem, sabe? Só deixa eu ver aqui se vai dar certo aqui o negócio pra gente continuar Eu já aqui. tô colocando meu Spotify pra ver se a gente baixa pra colocar no áudio. Enquanto isso, só para dar uma perguntinha também rápida para você, Felipe. O César, ele falou no programa lá na UBF, na MF, que ele não vê culpa do Tony no acidente. Atenção, Você está ouvindo Bandeira Quadriculada 9 Sons. Se você está tentando fritar um brioche ou outra perversão sexual, é nesse horário, minha gente. E ainda com vários... pode continuar, André. Bom, muito bem. É o seguinte, você está ouvindo aí o Laura Pausini. Como diz o Renato Russo, né? Eu prefiro essa versão. Então. Essa aí da Laura Pausini, né? Isso, Laura. Então, voltando ao raciocínio. Vai. Vamos chegar lá, meu caro. Aí vamos fazer o seguinte. Vou lançar uma pergunta para você aí na caixa de comentários, para que você participe com a gente pelo seguinte: como que você vai convencer, como é que você vai fazer para convencer a namorada, a esposa, o amante, se por caso? Não, não piada, mas tudo bem. A mesma Fernando, fala, meu amigo. Oi. Pode falar. Então. Nada melhor que aqui. Peraí, calma aí, tô começando o programa, calma. Tá. Pra falar as suas sugestões. Como é que você vai convencer os seus patrões? Tá interferindo, gente, não dá. Então, pera. Pronto. Pode falar, André, que na gravação não tá dando certo. Pode continuar. Eu quero fazer uma pergunta para você, César. Sim. Qual seria a sua dica para como convencer a patroa a assistir uma coisa da Indy? Olha, eu diria o seguinte. A gente fala assim, que eu já fiz isso com algumas amigas. Eu falo assim, olha, eu vou ver uma corrida da Indy, sabe? É um circuito oval, tem tanta ultrapassagem, sabe? Se você quiser, a gente vai lá, eu explico pra você a corrida. Você fala que vai explicar pra mulher como que a corrida transcorre. Se ela falar alguma besteirinha, ignora. Não responda. Vai corrigindo aos poucos. Sabe como que é? Não é fácil, né, meu amigo? Quando você vai lá... Porque a pessoa, quando quer ver algum esporte,
ou isso vale para Indy, vale também para outros, ela quer entender a dinâmica do esporte. Ela quer entender como que você fica sentado numa cadeira vendo uma corrida. Então tem que explicar a dinâmica daquilo. Vem entender como aqueles carros feios andam em oval. É exatamente. Entender como que aquele piloto bonitinho bateu no muro. É isso. Vamos Ou ver explicar. o Hélio, que sempre, ou ver o Hélio que sempre fica na trave, no quadro, enfim. É, exatamente. Exato. Aliás, os pilotos que se casaram, né, num tempo durante a Indy, né? Lembra aquele Gilles Ferrand, né? Que é casado inclusive com a britânica, né? O Hélio, também agora, né? E tem mais um que agora eu não lembro. O Dixon também, tem aquela loirinha lá. Bonita, Ah, por sinal. tem vários, tem também o Dario Franchitti, que é casado com a Ashley Judd, né? A atriz, né? Exatamente. Exatamente, exatamente. E é uma bombeira isso aí. Dos pilotos, né? Hoje em dia que eles arrumaram botar o Tony também. Tony. Tem que ter uma loirinha lá, nota 10, hein? Belezinha. Ele gostou, ela se apaixonou pelo grande nariz, né? Ou pela careca. Não. Gente, na boa. Mas, aliás, Eu, dos eu, pilotos eu, experientes, dos pilotos experientes que estão na categoria, o Tony é o mais velho, né? Junto com o Hélio na categoria, é de 96. É. Fala, Fernando. Bom, agora é o seguinte. Aproveitando para falar, já puxar o gancho para a Fórmula 1, porque na Indy nós tivemos a participação do Alonso por telefone, né? Uhum. Ele falou lá sobre a possibilidade dele para a Indy, parece que deve entender que ele virá para a Indy na próxima temporada. Agora, sobre a corrida da Fórmula 1, eu considerei a corrida mais insonsa da história do Canadá. Na boa. a Tudo emoção bem, tudo foi bem. logo na primeira volta, né? O acidente do Massa, a gente vai falar já em instantes, mas não dá para falar, né? A corrida foi insonsa. Tudo bem, temos momentos bonitos do Senna, né, com o Hamilton ali na conquista da pole, ele recebeu o capacete original, não é a réplica, por incrível que pareça, e que ele levou o capacete para cima, para baixo, para o lado, para o outro, levou para qualquer canto da cidade, uma coisa linda de se ver. E na corrida o Hamilton sobrou, não teve nem graça. E aí que tá bom, mas o Massa não teve culpa no acidente, né, Fernando? Não, a culpa foi do Sainz, primeiro porque ele fechou a porta pro Grosjean duas vezes num lugar onde não tem espaço. Aquela saída do primeiro grampo ali para o início do trecho sinuoso da pista, ali não tem o que fazer a não ser ficar no seu lugar e fazer as curvas com o mínimo de toque possível com o adversário. Ali ele foi estúpido, ali ele errou feio, erro infantil e na boa, na minha humilde opinião, perder 3 posições no Grande Prêmio do Azerbaijão foi pouco. Na minha opinião, foi pouco. Ele teria que, no mínimo, ou largar em último ou ficar numa corrida de suspensão. Ou perder ponto na superlicença, porque aquilo foi um erro infantil. E não estou defendendo Massa. Poderia ser qualquer outro piloto. O erro do Sainz foi um erro infantil num lugar que não tem espaço para nada. Foi um erro infantil do Sainz. Já que é verdade. E ainda assim, o Sainz insistiu dividir enfrentar o Grosjean. Grosjean, para quem não se lembra, fez o seu Fernando Alonso voar no GP da Bélgica de 2012. Ele era o maluco da primeira volta, né? Era o apelido do Exatamente. Grosjean. O Alonso, inclusive, chegou a ficar em coma, né? Por alguns segundos, desmaiado ali. É, Ele ficou Ele tinha desacordado, sim. causado. Por alguns segundos ele ficou desacordado, sim. Porque a Aliás, roda do. eu tenho um comentário que eu quero fazer, que eu não pude fazer no programa lá, a GMF, mas eu vou fazer questão de falar aqui agora. É o seguinte.
o Grosjean não deveria estar mais na Fórmula 1. Não deveria. Já passou o tempo. Tem feito besteira atrás de besteira, bobagem atrás de bobagem, e, mano, não tem condições. É muito piloto para pouco carro. Ou muito carro para pouco piloto. Eu prefiro a segunda opção, muito carro para pouco piloto. Porque o carro da Haas é um carro bom. É, exatamente. Dentro das limitações, é um carro bom, é um carro excelente, tem um motor confiável. Não sei o que eles fizeram no motor de 2000. Ferrari. Mas é um motor Agora. 2016, né? É. Especificação igual da Sauber. Só que tem um pouco mais de grana, né? Então já consegue uma evolução um pouco melhor, né? Uhum. Agora, tem uma coisa que é bom que você diga, né? O Massa, coitado, não era para ter voltado para a Fórmula 1, né? Só voltou porque não podia patrocinar o Stroll por ser menor de idade, né? Não Não, deveria e por ter. incrível que por incrível que pareça, ontem foi a melhor corrida do Stroll que eu já vi. Então, a gente falou no programa da Rádio MF que foi um milagre da humanidade. É. Por quê? Porque o Stroll, inclusive, aliás, o Jacques Villeneuve, eu não falei no programa, não vou fazer questão de falar aqui, que disse que o Stroll é o pior novato da história da Fórmula 1. Palavra do Villeneuve. Né? Ele é o pior novato? Exatamente, segundo o Caramba! Villeneuve. Cara, Segundo o Villeneuve. segundo Villeneuve não conta. Não conta. Se ele é o pior novato, o Haryanto foi o quê? Não, mas pelo Boa. menos eu tenho uma coisa. Não, mas pelo menos eu tenho que dizer uma coisa. Haryanto não bateu o carro logo na primeira corrida. Ah, é. Ele Austrália abandonou por 96. problema do carro. Não, eu tô falando do Haryanto, não tô falando do Villeneuve. Não, 96 ele bateu logo na primeira corrida. O Villeneuve. Ah, é Não. verdade, 96. Na Austrália, quando estreou o circuito de Albert Park, ele bateu. É verdade, bem lembrado. Eu vou pesquisar dessa aí, eu não lembro. Bom, É verdade, pode para crer. início de corrida, para início de conversa, ele fala, o pior novato. Quantos anos o Villeneuve ficou mesmo na Fórmula 1? 90, ele ficou 10 anos. É. Ele ficou 10 anos na Fórmula 1. Pergunte para qualquer um. Até mesmo em 97, quando ele foi campeão com a Williams. Ele conseguiu uma corrida que ele conseguiu largar bem, largar da parada? Só Nenhuma. uma. Nenhuma. 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 Pode pegar a GP do Brasil de 97 mesmo, teve duas largadas. As duas ele largou mal. E teve aquela que ele queimou também, né? Ele foi desclassificado do GP do Japão em 97. Que teve E aquele outra negócio de coisa, recurso. teve aquele GP no Brasil também que teve duas largadas e nas duas ele largou mal. É. Essa daí mesmo, 97. Essa que eu acabei de falar. Aquela lá foi direito. Não, não, eu não estou desmerecendo o Villeneuve. Como eu disse no programa passado, ele foi cerebral em Jerez de la Frontera. Ele guiou com a cabeça fria, como eu disse. O outro piloto que eu vi correr friamente assim, tirando os grandes, assim, o Senna, Schumacher, as respostas de sempre, foi Nelson Piquet. Que em cima da pressão do adversário foi frio, calculista. Ele viu o movimento do Schumacher. Eu falei, já sei o que eu vou fazer para quebrar a perna desse cara, assim, de uma forma figurada. Figurada. De uma forma figurada. E ele forçou a saída do Schumacher pra Brita. Não, foi cerebral. Ele foi cerebral. É. Ele colocou Agora, uma armadilha na própria armadilha do Schumacher. Exatamente. ele armou uma arapuca pro Schumacher em cima da arapuca. Ele armou uma arapuca pro Schumacher na arapuca do Schumacher, né? Uhum.
Foi. Agora, eu só lembrar também, outro piloto, nós falamos do Grosjean, o Magnussen também, naquela forçada de barra que ele deu no... Esqueci o nome do piloto, acho que foi com o Kvyat, foi numa briga com o Kvyat também, que ele mudou 2 vezes de linha e ninguém falou nada. O Pérez, que novamente, aliás, excelente corrida da Force India, acho que foi a melhor corrida da Force India em... já faz um tempinho já, não, acho que em uns 2 anos. O Pérez não sabe correr. O Pérez é um perigo no Canadá. Um perigo? O Pérez tirou o Felipe Massa em 2014. Em 2014 ele tirou o Felipe Massa e quase ele tira o Ocon. Imagina se ele tira o Ocon, companheiro de equipe, nas mesmas circunstâncias que ele tirou o Felipe Massa. Aliás, o Pérez é considerado encardido na Fórmula 1 desde os tempos que ele foi para a McLaren em 2013. Entendeu? Uhum, Entendeu? entendi. Eu acho que eu acho o seguinte, o Pérez, eu acho que a FIA tem que chegar nele e falar, viu? 2014 você fez isso de novo. Se você fizer isso de novo, filho, bal. Suspende a licença. Não, tira a licença dele, igual ameaçaram o Maldonado. Não, tanto que na chegada, o Pérez quase ia jogar o Ocon no muro. E o Exatamente. Ocon não tirou o pé. Peitou o Ocon. Gostei do Ocon, peitou, foi até o fim. E olha, eu digo, o Ocon tem futuro na Fórmula 1, hein? Ficar de olho no Ocon, porque... Será que a Renault vai chamar o Ocon de novo, né, no final dessa temporada para tirar o Palmer? Seria uma boa, porque o Palmer... Alguém ouviu falar do Palmer na corrida? O Palmer chegou em 13º. Não, foi tão discreto. Foi tão discreto a corrida do Palmer. Que sei lá, né, cara? É complicado. Mas vamos lá, vai pra você. Uma corrida boa pra dormir. Foi. É verdade. Foi. Aquela corrida que você tira. Aquela corrida que você tira a soneca, você abre o olho assim, você olha para ele e fala que porra é essa? Ou quando você acorda do cochilo Não e anda, pergunta... não possega. Quando você acorda do cochilo... E a próxima corrida... Quando você acorda do cochilo, você vê... Dizendo... Nossa, 9 voltas pro final? O quê? 9 voltas? Você fica indignado porque perdeu as outras 50. Não, aí quando você vai assistir a reprise da corrida, você fala, rapaz, sabe, eu tava com a sensação lá atrás de que tinha perdido, olhando aqui agora, cara, não perdi nada. Não, aí realmente, os únicos momentos ali que realmente chamaram a atenção na prova foram dois. Uma, a do Vettel, teve um problema na largada, que ele tocaram o bico, tocou o bico, teve que ir pro box. Trocar a questão, arrumar a questão do bico lá, voltar e chegar em quarto, eu acho que é um ponto que foi muito importante. E claro, não poderia deixar de ser, né? O Alonso, nessa saga triste, difícil, né? Até de vai ter uma conciliação com essa McLaren, que não anda porra nenhuma. Não, gente, não, e é pra se desesperar, não, 2 voltas pro final, cara. Não, Conseguiu. eu fico até com dó do Alonso, cara. O motor pena. Sente pena. O motor aguentou 68 voltas, cara. E numa pista que, teoricamente, a McLaren ia andar, né? É pista de baixa e média de velocidade. Não, e a gente fica se perguntando, os japoneses da Honda devem estar dormindo bonito, né? Tá anestesiado. Não, posso falar o seguinte? Fala. Sabe o que dá vontade se eu fosse dirigente da FIA? Sim. Se eu tivesse junto ali com a Liberty Media, falava assim, eu chegava assim pra McLaren, ó, eu vou fazer o seguinte, fale lá com o Michael Andretti, com o pessoal da Honda dos Estados Unidos,
Eu deixo vocês trazerem o motor da Indy pra cá. Nós fazemos um acordo com as equipes. Nós fazemos um acordo. Eu deixo vocês entrar aqui. Sabe? Mas o motor da Indy é um V8 aspirado. O da Fórmula 1 é um V6 híbrido, que parece que... E parece Não. pior É, que... mas tem uma coisa, É aí V6 tem uma biturbo. coisa, Desculpa, é V6 biturbo. Só uma correção, é V6 biturbo daí. V6 biturbo. Uhum. Só que aí tem uma coisa. O... Como é que chama? Alonso. O que eu acho que é o seguinte, o Alonso, assim, ele falou na transmissão lá da TV americana, da ABC, com a ESPN, que inclusive o Esporte retransmitiu essa conversa, né? A transmissão hotel, que ele foi perguntado a possibilidade de ele ir para a Indy, olha, ó, eu tenho essa possibilidade, sim, de ir para a Indy e tudo mais e tal. Com esse abandono da forma como que foi, até pela própria atitude dele de sair do carro e ir no meio da galera, acho que é a maior prova de que ele já está de saco cheio de ver essa situação. E não é só... Pra ele ter feito. E eu não duvido nada. E não duvido nada que fizeram um contratinho lá. A McLaren fez um contratinho. De ele vencer uma corrida até setembro. O que eu duvido. Eu duvido. Eu não tenho nem medo de queimar minha língua. Eu duvido que até setembro. Eu duvido. A McLaren não tem carro para vencer. Desculpa. Nem Carro se pra botar o vencer? motor. Eu Não, até falo. nem se botar o motor Mercedes, ó, não, esse é o motor Mercedes, mas de quem? Não, é o Mercedes do Hamilton, motor do Hamilton, motor que o Hamilton vai usar na próxima corrida. Saiu na fábrica, a especificação de chassi tudo. É a mesma configuração. Ou então fazer o seguinte, mal comparando, tá? Mas o motor da McLaren, ele me lembra muito. Eu vi o bichinho lá, o touro. Ele é um touro, não tem? É potente. É. É potente, é grande. No outro lado, nós temos o viado. Como que é? Eu não entendi. De um lado, nós temos o touro, que é potente, forte, correto? Correto. Touro, tá. No outro, temos o viado, que é fraquinho e magrinho. Um Bambi. Exato! O que seria a McLaren? A McLaren tem um motor de viado com uma potência de um touro. O tamanho de um touro. Ah, Mais sim. ou menos por aí. Gente, não, na boa. Não, esse é o motor do Hamilton, é o motor Mercedes. Nós põe uma plaquetinha aí, igual a Red Bull faz. É motor Renault, só que põe uma placa Tag Heuer, sabe? Ah, é. Não, põe uma plaquetinha aí, sei lá, Shandong. Ou Sabe, pra Shandong, dizer da motor a única coisa Shandong. mais rápida que o motor na McLaren é o anúncio da CNN, que tá lá lá perto da tomada de ar. Então, mas você sabe o que eu acho que é mais engraçado disso tudo? É que é o seguinte. A McLaren, ela quer falar assim, não, pera, vou ser grande. Pera, vou ser grande. Poxa, tá parecendo o Choque 04. Fala que é Só grande, que é tem, grande, que é grande. Tu fica sempre no viu? quase. Viu? Fico com a McLaren. Sabe qual que eu falo? Fico com a McLaren, equipe McLaren de tantas glórias. Deixo com vocês as duas últimas linhas do hino do São Paulo. As tuas glórias vêm do passado. Isso é finir. Boa. Boa. Virou. Gênio. Não, Gênio. eu só não comparo a McLaren com o São Paulo porque o São Paulo perdeu, tá certo, perdeu ontem, mas veio de 2 vitórias, né? Vem. Uhum. O São Paulo ainda vence. Tá pengando, mas vence. Mas também São Paulo não ganha nada, vem de 2006. Então, vem das bolas do passado, mano. A sua
McLaren em São Paulo, as tuas glórias vêm do passado. Só para fechar, eu quero fazer um adendo. Eu até falei isso no programa, na Rádio Emet, eu vou fazer questão de falar aqui, acho que é importante falar. Primeiro, a Globo, faz um compacto direito, criatura. Não faça um comentário, um compactozinho de qualquer jeito, cara. E pior, coloca às 11 da noite. No horário que o cara vai Sim, dormir. Cara, mano, pelo amor de Deus, cara. eu não quero posar de burguês, de orgulhoso, nada. Aqui em casa eu tenho TV a cabo. Uhum. Eu assisti no Sport TV. Gente, Aliás, a tá transmissão certo. foi excelente. A transmissão foi Não, excelente. o Sport TV a transmissão foi gostosa. Eu não dormi por causa da transmissão do Sérgio Maurício e do Reginaldo. Luciano Burti eu não conto. Desculpe. Com todo Não, respeito ao o Luciano Burti. Com Burti, ó, todo respeito ao Luciano Burti. eu tenho uma opinião a fazer. O Burti, se eu botar o Burti e a Liama, não é mesmo. Como? Vou repetir. Se eu botar o Burti e uma Liama, não é mesmo. Não, com todo respeito ao Luciano Burti. Ele falar que o que o Magnussen fez, o que o Ocon e o Pérez fez é de corrida, falou o super piloto que só disputou meia temporada. Ele não conseguiu disputar meia temporada. Uma galera mais nova, aqui. Peraí, uma galera mais nova que não está entendendo por que ele está falando meia temporada, no caso do Burti, É. porque o Burti correu primeiro pela Jaguar, Uhum. né? E depois, se não me engano, pela equipe da PSN, né? Da Prost. É, a Prost em 2002 e a Jaguar em 2001. 2001. Ele fez uma corrida em 2000, que foi a estreia dele na Áustria, pela Jaguar. Ele era piloto de teste, né? E depois ele correu as 4 primeiras de 2001 pela Jaguar. E do Grande Prêmio de San Marino até o acidente dele na Bélgica em 2001, ele correu pela Prost. Exatamente, ele sofreu pelo acidente na Bélgica com o Bayern. No começo da Eau Rouge, ele tomou um toque. Na Blanchimont foi o acidente. É isso. No final da pista já. Isso. Ele acabou tomando um toque do Invarne, e aí acabou batendo no muro do pneu, que ficou em coma, no hospital. Ele ficou cerca de 2, 3 dias lá. Foi uma situação bem delicada que ele passou, depois ele nunca mais correu de monoposto. Passou a correr de interesse e tudo mais e tal. Mas é um processo que mais ou menos aconteceu muito com o Cristiano da Mata também, quando teve aquele acidente com o Viado, que não tem mais, nem até hoje. Como piloto eu não tenho o que falar, o Luciano Burti tem o seu talento e tal. Mas como comentarista, ele já está há uns 10 anos como comentarista de Fórmula 1. Não, é aquele negócio. O Luciano Burti, ele acha que é aquele cara que eu tenho que repercutir rádio. Tá errado Porque isso. eu quero ver do outro lado, que temos que falar uma realidade. Nós temos nos comentários uma enciclopédia, que é o Reginaldo. Uhum. O Reginaldo é a lenda. E também tem um detalhe. Ontem eu tava ouvindo a corrida da Band News na internet pela Band News FM. Você tem lá, você tinha até a temporada passada o Jean Balder, que é uma lenda no automobilismo brasileiro, comentando corrida. Agora você tem jornalistas que entendem do assunto. E até o Ico traduz melhor do que o Burt até. Então, porque o Luciano Burti, ele só quer falar o básico. Exato. Enquanto, por exemplo, Ele não quer se aprofundar. Ele não quer se aprofundar. Ele só traduz o rádio, não é nada. Tanto que o Galvão, ele é assim, ele pergunta as coisas técnicas. O Reginaldo, porque o Reginaldo, além de ser um amigo dele, tem mais de 30 anos de parceria, talvez uma das parcerias mais bem sucedidas da história com o Reginaldo, o Sérgio Maurício, ele fez exatamente o que o Galvão fez. Faz a questão, ouve-se o rádio, traduz o Luciano Burti e o Reginaldo complementa. Básico.
Mas todo mundo sabe, mas o Sérgio Maurício, ele tem aquela simpatia, ele tem aquelas brincadeiras que o pessoal do Mas automobilismo. aí é aquela coisa que eu venho falando, desde a situação que fizeram lá com o Edgar de Beatriz, quando falava que ele não era comentarista para nada. A Exatamente. gente ficar Exatamente. aqui, a gente desceu a lenha aqui. Cada um se sente à vontade de poder fazer algo para deixar a corrida, pelo menos, Menos não tão ruim assim. cansativa. Menos cansativa. Tragável, né? É. É. Então, o narrador, isso eu falo por conta própria experiência, chega um momento na corrida que não está acontecendo nada. Você tem que fazer alguma coisa para poder fazer atenção no público, senão não tem como. Uhum. Aham. E aliás, o grande fã do Sérgio Maurício, que sempre critica ali no Twitter, é o Thunderbird da MTV. Ex-VJ da MTV. Aham. No Twitter, ele adora o Sérgio Maurício. Adora tanto que desce o post nele. E outra coisa, o Nick Cavalcante, por exemplo, vou aqui a parada estoque, mas o Lito é aquele cara que é comedido, para que vai para o básico, explica as coisas técnicas, ponto. Então é a função dele. Uhum. E É, o Marcos Wilson fala o rádio, mas ele é muito melhor que o Luciano Burti. e olha que Marcos Wilson só foi piloto de testes da Williams. Ele não chegou a ser titular como Burt. Pois E, é, só que o Max Wilson, ele tem uma experiência, ele tem uma noção técnica muito maior. e não é só muito maior também. É também o fato que ele tem uma experiência também tanto no monoposto como no turismo. A gente comentou isso lá no programa na MF. Ele correu muito tempo na V8 Supercars na Austrália. Uhum. Sim, por mais de 10 anos na outra lá e é ídolo lá na Austrália. É ídolo. Ídolo como se fosse cena lá. É algo Uhum. absurdo. E poucos É, Só estrangeiros correm complementando. na Austrália. Poucos estrangeiros correm na Uhum. Austrália. Só para complementar o negócio do Luciano Burti, é só pegar 2009 GP da Bélgica, quando o Ronaldo Leme, a pedido do Nelson Piquet, estourou a bomba do Singapura Gate, né? Aham. Está no YouTube, tá no YouTube. O Luciano Burti falou: eu não acredito que tenha acontecido isso. Se o Reginaldo Leme tinha falado, foi o próprio Nelson Piquet que contou a ele isso e pediu para o Reginaldo, que é amigo íntimo do Nelson Piquet, de anos também. O Nelson Piquet pediu para o Reginaldo falar isso. Tanto que foi só para o Reginaldo que ele contou isso daí. E o Reginaldo foi a primeira pessoa no mundo. nem o Galvão sabia. Não, nem o Galvão. Você acha mesmo que o Nelson ia pedir para o Reginaldo contar para o Galvão? Mas Ambos. nunca. Mas Não. Mas nunca. nunca. E tem um detalhe: o Galvão chamou o Nelson Piquet de idiota numa entrevista da Playboy em 94. Mas é. E É, o, e o Nelson tá cagando e andando por isso. O Nelson nunca gostou do Galvão Bueno? exatamente. Tô falando uma mentira? E Nenhuma o mentira. Reginaldo, para quem não lembra, também foi de contrário no YouTube. Fez aquela entrevista depois do acidente em Anápolis. O Reginaldo foi o único repórter a ser entrevistado. Único. Uhum, Porque o Reginaldo é o Reginaldo. Ele sabe das coisas. Ele é um cara do meio. uhum. Talvez seja um repórter dos mais, repórter e comentarista e jornalista do automobilismo mais respeitado no mundo. Ele está no nível dos britânicos até. Tipo David Trayman, Mark Hughes. Tá no mesmo Então, nível. a galera respeita ele, valoriza ele mais. Uhum. Coisa que aqui no Brasil as pessoas não lembram, esquecem. E não é só isso, esquecem e ignoram. Isso que é o pior. Uhum. Então, só para lembrar, o Marcos só não teve a transmissão hoje do Sport, de ontem, do Sport TV, porque era para ter a equipe que a Globo, né, coloca, né? A única Uhum. diferença era o Sérgio Maurício, que já é da Globo também, chegou lá na própria Globo ao vivo, com aquela pole do Felipe Massa, né? A última na carreira, porque ele vai fazer porque pole de novo ele não vai fazer mais uma dupla na vida.
Você pode esperar 250 mil encarnações para chegar nesse ponto, mas não vai acontecer. É aquela na Áustria em 2014. E também o Sérgio Maurício só narrou porque estava tendo a Copa do Mundo. Por isso que o Galvão não narrou, né? Exatamente. E se não me Não, falha a memória. não. O Lito ele foi fazer a função do Reginaldo lá no estoque, e porque a Globo tem o seguinte: quando tem as provas nos Estados Unidos, você tem que ter a equipe da Globo ali, Aham. a principal. E aí colocaram o Reginaldo e colocaram o Burt. Que aí a única diferença é botar um narrador lá. Como o Sérgio Maurício já é narrador também da Globo, porque temos que lembrar, pode ter o Globo são da mesma, São do mesmo grupo. é do mesmo grupo, isso, da Rede Globo de Comunicação. Então, aí por isso colocaram o Sérgio Maurício lá. Isso Basicamente é isso. As acontece únicas coisas que tanto mudam, nos GPs dos Estados Unidos e do México. isso. Aham. Nos Estados Unidos, no México, talvez não pode ser que tenhamos aí um bloco. Vamos aguardar. E Então, deram para uma fechar, folga. E deram uma folga pro Galvão, né? Porque a seleção, como a gente sabe, os amistosos da seleção não são mais de alçada da Rede Globo, né? Venceu o contrato, não renovaram e a Globo não tá mostrando, né? Por isso o Galvão ganhou uma folga. Uhum, exatamente. E também tem outro detalhe. Acho que a Band News FM, junto com a Rádio Bandeirantes, vai dar um jeito de transmitir as corridas do México e dos Estados Unidos. Porque nessa época, quando tem a corrida no México e nos Estados Unidos, tem futebol. Tem É a decisão do Brasileirão, né? é. A reta final do Brasileirão. Então ontem, por exemplo, as praças junto com o Rio de Janeiro ficaram com a corrida e aqui em São Paulo a Bandeirantes AM 840 transmitiu corrida na íntegra. Então vai fazer acho o mesmo esquema para Índia, para Austin e também para Austin e México. até porque São Paulo e Rio são os dois grandes centros, né, do automobilismo no Brasil. Uhum. Porque essa é a realidade. Né? Na verdade, só São Paulo, né? Porque o Rio não tem autódromo, praticamente não tem. Mas aí é que tá. Aí é que tá. A gente já falou no ano passado aqui, né? Metemos um cacete aqui em relação à questão que aconteceu no Rio de Janeiro. O que acontece? Uma coisa triste que acontece no Rio de Janeiro. Não tem autódromo. Os caras estão fazendo o campeonato carioca, pelo que eu estou sabendo, do Espírito Santo. É. Pelo que eu ouvi dizer, pelo que eu estou ouvindo dizer aí. E Porque também, não dá. e também tem um detalhe. A Band News transmitiu a corrida porque no Rio fechou a Bradesco Esportes FM Carioca. E lá eles não transmitem um campeonato brasileiro pro Rio de Janeiro. Os jogos do rádio. Sim. E aí por isso que tem isso daí. É, Só para a gente passar para outro assunto, no programa, para falar também da MotoGP, que aí também é outro ponto positivo que nós tivemos em questão de transmissão, o fato do nosso grandíssimo lá, como chama? Guto Nejaim e Fausto Macieira. Isso, que o Jair Fausto Monteiro, os dois fizeram em loco a etapa da Espanha em Barcelona, tanto no sábado quanto no domingo, eles fizeram as três corridas da categoria e mostra um pouco no que é a MotoGP hoje, ganha em visibilidade, mesmo não tendo o brasileiro na principal categoria, Fernando, me mostra um pouco do como que é a força que a categoria está tendo, mais até do que a Fórmula 1. Bem mais, bem mais. O nível da MotoGP em termos de presença de público, a relação pilotos, equipes, público, a competitividade dela tá muito acima. Eu mesmo
Não ontem, mas semana passada eu acompanhei as três categorias em Mugello e foi sensacional. Uma transmissão de um primor que fazia tempo que não assistia, foi uma delícia mesmo, sabe? Você E, se sentia a presença, né, de um todo, né? e também temos que acrescentar um detalhe. Eu tô com um blog de MotoGP desde o ano passado. E a gente percebe que o público tá ansioso, quer notícias em português da MotoGP, não quer aquela coisa do relato e afins. Eu tô fazendo tanto pré e pós-corrida. Mas você tem. Apesar que a gente tem pouco. A gente não tem nenhum leitor. Mas a gente consegue. Se nota que o cara fica interessado se tem uma matéria da MotoGP. A MotoGP hoje parece que ela ganhou um patamar que era da Fórmula 1 até algum tempo atrás. Uhum. Ansiedade de público. Olha, tem um brasileiro, se não me engano, na Moto 2, se não me falha a memória. É, Moto 2. E, O Franco ó, Morbidelli. isso. Então está ganhando realmente a questão do público. E o fato de estar as corridas sendo um loco, mesmo com essa crise entre aspas, financeira, mundial e tudo mais, está mostrando, deixa muito claro para a MotoGP ocupar o espaço na Fórmula 1 em questão da questão do público. Não vai demorar muito. Acho que essa é a minha opinião. Pelo menos eu acho. É a opinião minha. Mas, enfim, foi alguma vitória do Globo muito bem. Ah, posse de novo mal, pela segunda corrida consecutiva. A situação está bem complicada para o italiano, que tinha a liderança do campeonato de duas corridas atrás, que agora fica numa situação bem complicada em relação à briga pelo título da temporada. Isso é meio que impactante, no modo de ver. Mas, enfim. O que mais eu ia falar? Eu acho que também Ah, temos que falar também que é a primeira vez que a Ducati consegue colocar duas vitórias seguidas desde o Casey Stoner em 2010. 7 anos. 7 anos. E foi a primeira corrida depois da Da morte lá morte do Luiz do. Salom. É, Isso, que vai completar um ano agora. é. Porque temos que lembrar, porque o circuito do Barcelona foi, digamos que, modificado para a MotoGP. Antes se corria com aquela curva, e agora tem uma chicane, exatamente o circuito da Fórmula 1, usado para a MotoGP, a pedido dos pilotos, como uma questão de segurança. Uhum. O curvão seria onde a Fórmula 1 corria antigamente, né? Eles fizeram a chicane e a MotoGP corria nesse curvão antigo, né? Aí aconteceu o acidente, eles passaram a utilizar a chicane da Fórmula 1. Aliás, tem que se registrar também. Muitos pilotos reclamavam que o curvão forçava a queda deles. Aham. Então, o Valentino era um dos que protestavam porque aquela curva para derrubar piloto é um milagre, é uma coisinha simples. Para derrubar piloto, derruba bonito. Então, quando teve o acidente do Salão, porque o Salão ele foi entrando na curva e perdeu o controle da moto e bateu na brita, teve que colocar uma chicane. É a mesma coisa que aconteceu em Imola quando teve aquele acidente do Senna e depois o acidente do Piquet. Teve que colocar uma chicane na Tamburello. Aham. É questão de segurança e tal. Mas eu acho que a questão da Fórmula 1, eu não entendi o porquê da Fórmula 1 não utilizar mais o curvão, né? Acho que com o curvão, tava especulando se usarem o curvão, e aí teria um pouco mais de aumento da reta. Os carros iriam voar praticamente. Ia perder, não ia ficar grudados no solo. Ia voar. Mas será que agora com esses carros agora teria como voltar? É isso que eu tenho, é isso que eu Não, tô. não, eu acho que não seria nenhum absurdo.
Seria bom voltar, mas os carros da Fórmula 1 são mais largos do que na época que os carros voavam lá. Não, não, sim, mas só que aquela coisa. Tem um tamanho de segurança maior do que em relação à moto. É verdade. Eu acho frescura. Uhum. E não vai mudar, porque quando se tinha o curvão, a corrida era disputada em 65 voltas, né? Com a Agora, construção da chicane, aumentou uma volta. Eu acho que não seria loucura voltar o curvão, porque é, aí a Então, diferença para ia quem não ser só de lembra, uma volta, então, tipo, para quem né? não lembra, aquele curvão foi onde o Schumacher venceu pela primeira vez. é verdade. 96. Uhum. Isso. Então eu acho que poderia voltar sim. Mas enfim, é uma discussão. Vamos ver. Como é que vai vir isso aí? Porque esses carros aí eu não vejo esse absurdo para não ter curvão. No E modo dele. Mas e os para carros, moto, para moto eu acho melhor ter a chassi cane. é, porque não força as quedas, como acontecia antigamente em Barcelona. E já É aconteceu também. a mesma coisa em Indianápolis, né? Na pista de Indianápolis. Se bem que Indianápolis não tem cabimento mesmo, não tem como uma moto correr com a curva 1 do oval, né? Não, e Mesmo não que tem. não tenha inclinação, né? Não tem como inclinar, mas a curva 1 temos que explicar para o nosso ouvinte, nosso leitor. Na MotoGP, o grid era onde fica o grid do circuito oval. Na Fórmula 1, esse grid é invertido, a posição, porque tinha uma curva que era uma chicane. Na MotoGP, quando corria em Indianápolis, teve que colocar uma chicane na curva do oval. Então, e Ah, aí, tá, porque eles corriam no sentido do oval. exatamente, Ah, tá. eles corriam no sentido do Entendi. oval. Então teve que fazer aquela chicane, porque não dava para você colocar uma moto para fazer aquela, vamos dizer, a deitada, a tangência numa curva oval. Tinha que colocar uma Uhum. chicane mesmo. E para moto, a diferença, tocada, é outra completamente diferente. É uma moto, Aliás, por falar em moto, questão perigosa, é uma coisa que eu nem parei no programa lá, até deixei passar batido, mas acho que é bom a gente falar nesse programa aqui também, já que é bom falar nesse programa, é o seguinte, todo mundo conhece a linha de a ilha como a Ilha chama? de Man, o Island de Man TT, a corrida pública nas vias de Man. Conheço. Exatamente, a corrida mais violenta do mundo, segundo o Guinness Book. É a corrida mais violenta do mundo. E nesse ano, É, mais de 3 pilotos morreram. 3 minutos já morreram e uma curiosidade, com as 3 mortes que chegamos agora, chegou a 255 mortes em 50 anos. É muita coisa. É muita coisa. É muito suicídio, né, Fernando? Tanto que eu pesquisei via o César a história dessa corrida. Quem participa dessa corrida, né, da Ilha de Man, ele é proibido de disputar qualquer competição da FIM, né, da Federação É Internacional de Motociclismo. porque a Ilha de Man é uma corrida tão perigosa que a MotoGP veta qualquer piloto que corra na MotoGP ou na Moto 1 e na Moto 3 e na Moto 2 em disputar a corrida da Ilha de Man. É. Tanto que a Ilha de Man é uma competição isoladíssima, né? Uma competição isolada, vai quem quer, monta a moto que quer e vai correr lá. Tanto pilotos da MotoGP, da Superbike são vetados, né? São De correr. a Superbike e a MotoGP não proíbem veementemente, não querem piloto seu na Ilha de Man. Aham.
É igual o Bernie tentou fazer isso com os pilotos da Fórmula 1 para correr em Le Mans. A diferença é que a Le Mans e Fórmula 1 é questão comercial. Essa não, essa é questão de risco mesmo. Não que MotoGP, que Superbike não tem esse risco, mas o risco da Ilha de Man é muito pior. Os caras correm em estradas e não tem guarda-rail, Não, tem uma mureta de... cena até, acho que numa reportagem do New York Times, que gravou a Ilha de Man, em que um piloto perdeu o controle da moto e desceu a ribanceira. É barranco, É, é feno, feno. Você acha que feno vai segurar Fê não vai uma segurar moto nada. 300 por hora? O piloto, se numa dessa, morre na queda. Se Aham. não me engano, essa corrida dura o quê? 3 dias? É um final de semana. Então. E aí acontece essas coisas. Para você ter uma noção, o número de suítes de assassinatos aqui no Brasil, no ano, é 100 vezes menos do que a ilha de Man. Sendo que a Ilha de Man, 100 vezes. sendo que na Ilha de Man, os acidentes e as mortes é todo ano, não é? Não tem um ano que não tem uma morte. Enquanto aqui, no ano todo, é 100 vezes menor do que na prova. É louco, é loucura, entendeu? Então, Só uma perguntinha ao César. Ilha de Man faz parte do Reino Unido, não faz? É uma ilha que fica perto, na costa do Atlântico, não fica no mar, na costa do Mar do Norte e no Canal da Mancha, é na costa do Atlântico. Ah, entendi. Mas pertence ao Reino Unido? Pertence. É uma daquelas Ah, tá. ilhotas pequenas, como Guernsey também. Ah, sim. e só para ter uma noção também, essa corrida não é mostrada para o mundo todo. Ela é conhecida, só que ela não é transmitida para o mundo inteiro. Não, e ninguém quer transmitir, porque se você tem que colocar câmera no helicóptero. Acho que Porque não tem É, espaço. é. na verdade, esse negócio da Ilha de Man é mais uma tradição deles, né? É uma competição que é, não diria, é quase amadora, né, César? É amadora, mas por exemplo, um dos poucos britânicos que ganharam Ilha de Man e moto na época, moto velocidade, o campeonato de moto, era o John Surtees, que morreu nesse ano. Aham, finado John Surtees. É, o Surtees ganhava, ele disputava na Ilha de Man. Se não, se acha, tem que explicar. Se não me engano, se não me engano, a corrida da Ilha de Man na época fazia parte da É MotoGP, porque né? não tinha campeonato nessa época. Os campeonatos da MotoGP, por exemplo, começaram em 91. O nome oficial, né? É, O nome MotoGP, porque o campeonato tinha, né? É que na época Mas se falava Campeonato Mundial de Moto Velocidade, né? isso, que é. era montado na rede Bandeirantes de Comunicação, na época pelo J. Júnior. E Exatamente. não era só isso também. E que teve uma corrida no Brasil com o Luciano do Vale também. E naquela época, É, até em 97, até 2004, tinha uma corrida em Jacarepaguá. isso. Isso, É e que não antes é, teve um ano. isso. Nos anos 80 tinha corrida, só que era em Goiânia, né? A Aham. etapa do Brasil. Aí em 92 foi a única vez que Interlagos recebeu, que tanto que tiveram que fazer uma chicane na curva do café, que reativaram essa chicane, né, por causa da Stock Car. Aí só correu esse ano. Aí a partir de 95 passou a ser em Jacarepaguá. É. E nessas corridas de Jacarepaguá, um ano foi feito, em 96, com o Luciano do Vale, e a outra nós tivemos o J. Júnior, cara, que deve estar no Cruzeiro e hoje narrador do Sport TV. Isso. Para a gente falar também rapidinho sobre a Copa Truck, Fernando, eu estava Oi. acompanhando ontem do aumento de público muito grande e um campeonato muito bom. Principalmente até teve com as quebras de motor que nós tivemos na segunda corrida. O Felipe Jafone vencendo duas, o Beto Monteiro também sendo campeão na Copa Centro-Oeste.
Como é que você tá vendo tudo isso aí? Olha, a questão da Copa Truck é o seguinte, é um campeonato que está começando, né? Descendente da Fórmula Truck, né? E é que assim, eu tô encarando Copa Truck e Fórmula Truck, é inegável a comparação. Eu tô encarando como foi a cisão Indy Kart e RL, né? A Kart, que era a poderosa, né, que ainda estava com dinheiro, e a ERL, que era uma dissidente, era uma liga independente do Tony George, com carros ultrapassados, somente com pistas ovais, com a maioria dos pilotos inexperientes, um ou outro que era da kart, que foi para lá, né? Assim, por causa dos donos da equipe. Que só tinha Indianápolis como corrida importante. E só tinha Indianápolis como corrida importante. Eu tô vendo, primeiro, entre Copa Truck e Fórmula Truck, eu tô vendo o contrário. Eu tô vendo a Copa Truck forte, com pistas tradicionais, com a maioria das equipes de ponta, com os pilotos de ponta, né? Enquanto que na Copa Truck, na Fórmula Truck, a única equipe de ponta é a equipe da Neusa, né? Que vamos dizer assim, é a equipe de fábrica da Mercedes-Benz, né? E o único piloto de ponta que sobrou na Fórmula. Os únicos de ponta que sobrou na Fórmula Truck foi o Valmir Benavides e o Paulo Salostiano, e se não me engano, acho que o Diogo Pacheco. O resto são todos pilotos amadores que estão vindo e tem as duas mulheres lá. E é o seguinte, é uma coisa triste. Eu falo por experiência própria. Eu tenho um ex-colega meu, eu criei uma certa amizade com ele, e ele trabalha na sonorização, ele trabalha na equipe de som oficial da Fórmula Truck, que é uma empresa daqui de Capivari que faz o serviço para a Fórmula Truck. Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos, a gente não pode interromper você porque você tá falando. Estamos Aham. ouvindo. Não, que eu achei. Mas enfim, retomando. E ele me disse, Fernando, a situação tá tensa. O pessoal tá indo embora. O pessoal tá indo embora. O grid tá. Lógico, veio mais duas equipes, mas o grid ficou com quanto? 10 caminhões? 11 caminhões? 11. O grid com 11. O grid da Copa Truck começou com 18. A corrida de ontem ficou com 21. E tá para vir mais duas equipes ainda. Então o grid já vai para 23. Entendeu? Uhum. O Wellington Cirino, que nessa temporada ele ia começar a Fórmula Truck, ele ia começar praticamente como campeão, porque vamos dizer assim, o único que poderia tirar o título do Wellington Cirino se ele permanecesse na Fórmula Truck era o Paulo Salustiano, que é companheiro de equipe, Uhum. É verdade. entendeu? Agora não, tanto que ele viu, depois de duas corridas ele viu, Fórmula Truck não vai ter mais futuro. Tanto que ele saiu e foi para a Copa Truck, né? E ele falou: tô orgulhoso de voltar a correr junto com meus antigos colegas, né? Com os caras que eu corri até ano passado, né? Com a Uhum. galera que ele conhecia. Então, é o seguinte: sobre a corrida em si, o Giafone foi dominante, a equipe Volkswagen do Renato Martins foi dominante, mostrou garra, entendeu? As Mercedes estão começando a ganhar terreno na Copa Truck, mas tá meio duro de tirar Volkswagen, Iveco, e a Ford tá querendo começar também voltar a mostrar força. Eu acho legal isso daí, mas por enquanto a Vox está mandando e desmandando, né? É. Agora, na questão dos bastidores, a Copa Truck tem tudo para crescer e na Fórmula Truck, eu vou ser sincero, o último que sair apaga a luz, porque infelizmente lá acabou, É. né? Infelizmente a Neuza deixou essa situação acontecer. Ela tinha como reverter, não reverteu porque simplesmente não quis. Uhum. É, isso é verdade.
Bem, a gente pode falar agora dos momentos. A gente tá deixando o especial no Dia dos Namorados. E nós vamos. Como é? A gente tem que lembrar as histórias dos pilotos e suas amantes, companheiras, colegas, tanto de casa como de cama. E lembrarmos que já teve até briga de mulher com mulher do meio. A briga entre Jacques Lafitte e um piloto que eu não lembro. Ai ai. É um piloto francês também? É. Eu vou, 79. eu vou. Opa! 79? Voltei. Ô, Só um negocinho. Estava atendendo o telefone agora. Nada demais. Tá. Só para terminar o programa, eu queria pedir para o Fernando para ele falar uma coisa que é o seguinte. É, Você acha que a Copa Truck ela pode virar uma competição até melhor do que era a Copa Truck dos anos 90? sim, sim. Em questão de Sim, organização, porque. não é falando tecnicamente. Não é falando tecnicamente, porque tecnicamente aí você pode até discutir, né? Quem é melhor que o outro, tudo mais e tal, aquela coisa toda, né? Então, no caso da Copa Truck, eu não sei se. A única coisa que eu não sei da Copa Truck é se os equipamentos que eles estão correndo, se os caminhões são os caminhões do ano passado ou se já fizeram já Não, são caminhões do ano passado. 2017. São do Ano ano São do ano passado. 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 São os caminhões do ano passado. Ano que vem vai ser de uma evolução técnica que vai mexer. E eu não duvido nada que outras categorias, outras montadoras de caminhões vão querer investir. Por enquanto só temos Ford, Volks e Mercedes, né? Talvez ano que vem a Volvo entre, né? Perdão, Iveco. Iveco também está na Copa Truck. Ano que vem, acredito eu que a Volvo vá, né? Porque a Volvo ainda está na Fórmula Truck. É. Só para. Oi. Mais uma coisa? Não, não. Mas vai evoluir. A Copa Truck, não tenha dúvida, a Copa Truck vai evoluir bastante. Uhum. Muito bem. Rapidinho, sobre estoque, eu quero só para a gente arrematar. É, Nós temos um campeonato muito equilibrado, do que a gente que eu imaginava, com briga ponta a ponta. Teve um problema, parece que um dos pilotos, lá, o Thiago Camilo, chegou a perder ponto na justiça na esportiva por conta de um problema numa etapa anterior. Retiraram os pontos antes da corrida de ontem, deu uma tadinha na classificação. Então, esse é um problema muito sério que acontece também na questão jurídica. Como é que você pode fazer um julgamento de uma situação depois de uma corrida? Para você tirar os pontos. Isso é uma coisa que eu acho meio um pouco desnecessária, né? No meu modo de ver. Mas o que aconteceu já, né, André? Em 97, inclusive na Fórmula 1, a gente até falou agora há pouco sobre isso. O Grande Prêmio do Japão, né? Que o Villeneuve deu aquela queimada na largada, uma coisa assim. O Villeneuve teve que esperar uma semana, né? Para a FIA decidir que ia fazer um julgamento que ia acontecer somente depois do Grande Prêmio da Europa, para ver se cabia recurso dele receber esses pontos de volta por causa da briga pelo título. Aconteceu que Porque aí teve aquela questão do Schumacher que tinha sido punido por uma parte dos pontos e o Villeneuve tinha isso. punido por outra parte dos pontos. Então, aí por fim o que aconteceu? Aconteceu a corrida, teve o incidente que decidiu o título. Resultado, eles teve a atitude do Schumacher, resolveram que esqueceram, vamos dizer assim, arquivaram o caso do Villeneuve e desclassificaram o Schumacher. Exatamente. Né? Mudou completamente o panorama do campeonato, né? Dentro e fora das pistas. Sim. A gente vai lembrar muito no programa aí
Perto sobre essa prova de 97, que é muito lembrada pelo público nacional aqui. É o seguinte, o César Augusto, Sim, já que é o Dia dos Namorados, a gente poderia terminar o programa em alto estilo sim. para chegar aquele momento de como convencer a patroa a assistir uma corrida da Fórmula 1 e da Copa Truck. O que fazer? Bem, a estratégia é o seguinte: se, se acorda mais cedo, deixa ela dormindo, deixa ela dormir, não acorda a mulher. Você liga a televisão, mas liga e põe no canal do esporte. Põe lá na Sport TV, na Band Esportes, ESPN. Deixa no canal do esporte. Quando ela acordar, aí, se ela vê você vendo a corrida, falou: Amorzinho, quer ver comigo? Quer? Não, vê comigo. Fala: vem ver a corrida comigo, amor. Vamos ficar aqui. Não vamos não vamos Dá, sair. dá aquela bandejinha de café da manhã, tá ligado? É, já arruma tudo. Você deixa no esquema. Porque você sabe que você faz no esquema. Porque você sabe que a mulher às vezes vai ficar impaciente porque vê uma corrida de 3 horas e meia, 500 Nossa, voltas. nossa senhora. É pra poucos. Olha, tem que pensar que ontem, se você pegar da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro de Marcas, que teve hoje, ontem, às 9 horas da manhã, até a corrida na NASCAR, que terminou, será que horas? É. Não, é praticamente um domingo inteiro, tipo, Fala, em casa. ensina a patroa a ver uma corrida, meus amigos. É a chave. Ensina a patroa a ver a corrida. É a Então, chave. aquele negócio. Ô, Fernando, pra gente, vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou pedir para vocês pararem o assunto de algum campeonato, alguma notícia que vocês quiserem aleatoriamente. Eu vou dar 1 minuto e 30 para cada um, certo? Certo. Vou dar 1 minuto e 30 para vocês abordarem. Vou pedir para o César cronometrar para cada um falar 1 minuto e 30 de qualquer assunto que vocês viram relacionado ao automobilismo, que vocês queiram falar. Vamos lá. Primeiro, Fernando, você. 1 minuto e meio, ok. O que eu gostaria de falar é novamente sobre a Copa Truck, né? Muitas coisas acontecendo. Vamos ter logo logo a etapa, o início da Copa Nordeste. Serão duas corridas, se não me falha a memória, Caruaru e Fortaleza, Uhum. as próximas corridas. Eu acredito que o Felipe Jafone é o que vai estar brigando, vai estar à frente, né? Os caminhões da Volkswagen estão indo muito bem. E é só isso. É só isso. Fui pego meio desprevenido. Muito, muito bem. É... Deu certo? Deu tempo, né? Já Beleza. deu, já deu. Vamos lá. Vamos lá. César Augusto, 1 minuto e 30 para você abordar qualquer assunto relacionado ao automobilismo nesse final de programa. Eu peço a todos e eu quero ver uma corrida como a corrida que eu nunca esqueço, que foi Austin 2015 na Fórmula 1, na chuva, carro brigando, é uma coisa maravilhosa. E voltar a escrever sobre também o Lewis Hamilton ter igualado ao Senna nos poles e ele ter mantido a cabeça fria, não ter se estrelado, nada, dando reverência ao seu ídolo. Isso que a gente tem que ressaltar nesse 1 minuto e meio que eu tenho. Muito bem. Que maravilha. Olha, eu vou falar a minha, que é o seguinte. Todos nós, seja em qualquer categoria que for, temos valor as mulheres estarem nas principais categorias do mundo. Não só na categoria em si, no dia a dia, com qualquer profissão que você esteja, seja no seu trabalho, na sua casa, com a sua mulher, com a sua esposa, com a sua mãe, com a sua avó, enfim, não importa.
todos nós temos que dar valor ao que as mulheres elas fazem. O automobilismo é a mesma coisa. Se todos nós olhássemos pelo exemplo que a Débora Rodrigues dá ao automobilismo de caminhões, a estar nesse meio há praticamente 20 anos, não seria injusto se outras mulheres que poderiam ter um espaço melhor numa categoria de automobilismo terem a mesma atenção e terem até resultados melhores que muito homem por aí. Portanto, eu digo para você que tem uma namorada que gosta de automobilismo, que quer andar numa competição em busca de título, em busca de... Apoie, incentive, faça com que ela tome gosto pelo esporte da mesma forma que quando era pequeno, vai gostar de futebol, você vai gostar de automobilismo, vai entender as questões técnicas de tudo isso, porque todos nós, quando a gente incluir as mulheres no esporte, de uma maneira geral, nós estaremos num patamar infinitamente melhor do que qualquer outra coisa que poderia ter na nossa vida. Porque se hoje nós temos um futebol que é separado pelo futebol feminino e masculino, o automobilismo não pode ser colocado como automobilismo feminino e masculino. É uma coisa só. Tem que se juntar. Tem que se colocar junto. Senão a coisa não vai andar. As novas revelações não vão acontecer. Tanto aqui quanto lá fora. Se a gente não conseguir fazer isso, nós estaremos incrivelmente perdidos em toda a mecânica das coisas. E isso não se passa isso no dia a dia, porque nós estamos muito burros, idiotas, inconsequentes, babacas mesmo, de não valorizarem esse tipo de coisa. E aí fica aquela questão, não, porque a Bia, quando foi lá para a Fórmula Indy, não deu certo. São coisas que acontecem, mas que deveriam ter sido mais apoiadas. Então a gente tem que saber dar um exemplo. Se não demos um exemplo, nós nunca vamos andar para frente. Nunca andaremos numa questão conceituada disso. Pelo menos no meu modo de ver, na minha forma de pensar. Mas aí é uma questão que cada um tem o direito de falar, de opinar e de ver o que é mais consequente para isso. E a gente lembrar que ontem na transmissão da Band News, o Adnei Edson citou o pai da Bia Rosenburg, que o pai incentivou a Bia a ouvir corrida. Então, nós temos que fazer isso, incentivar a mulher a ver uma corrida. Para depois poder fazer com que ela possa estar no meio. Não é fácil estar no meio. É um meio difícil. Difícil, inclusive de pilotos, que não entendem essa visão de fora. Porque nós não temos a noção de poder pedir, obrigar, pressionar para esses pilotos, que são muito milionários, a darem valor às coisas que deveriam ser feitas. Porque não dão, não deram. São preguiçosos, são inamorantes, são ricos, milionários, viram as costas e falam como se nada tivesse acontecido. As próprias mulheres dos pilotos sofrem muito por causa disso. Porque são olhadas, são desejadas de alguma forma. Então a gente não aprende nesse ponto. Enquanto a gente não caminhar numa questão olhando para frente, para colocar as mulheres no meio, nesse meio, nós não vamos nunca andar de maneira alguma para lugar algum. Simples. É difícil? Não, não é difícil. É só querer. Se não querer, não vai chegar a lugar nenhum. Se não vai chegar a lugar nenhum, não vai ter revelação decente. É assim que anda a batuca toca. Entendeu? Esse é o negócio. Então, todos nós temos que entender um pouquinho disso aí. Entendeu? É o mínimo do básico para conceito do dia a dia. O mínimo. Mínimo. Destaque final, César Augusto. Acho que esse foi um bom programa para o Dia dos Namorados. Muito bem. Meu caro Fernando Bortolazzi, então destaque final, por favor. Concordo com o César. Foi um bom programa para um Dia dos Namorados. Eu espero que vocês, casais de todo o Brasil, ou os solteiros que tomaram chifre, sabe lá onde? Tá na contra. Inclusive o PC Siqueira, coitado. Esse, olha, triste vida, viu? Você foi pro casamento, pegou a mulher dele, foi lá, não, eu tô fã daquele cantor lá. Não precisa dizer nome, você sabe a quem eu estou me referindo. Mas a moça acabou indo pro cara lá, a gente chipou, coitado do Francisco Siqueira. Triste a vida. Faça como todos nós aprendemos no dia a dia.
passemos à frente, buscamos o melhor. E para você que está com a namorada aí, valorize a namorada que você tem, a esposa que você tem, não jogue fora. Porque se você jogar fora por uma questão de traição, por alguma coisa aqui ou ali, você vai estar no fundo do limbo. Pode ser do inferno, talvez. Depende da sua questão. Opinião de vida. Mas é aquela coisa. Ah, tudo passa, tudo na vida passa. Só querer. Um abraço para vocês. Até a semana que vem.